Meus queridos irmãos e irmãs, na liturgia de hoje nós escutamos a conclusão da profecia de Jonas. E a história de Jonas é bastante interessante, talvez faça até sucesso com as crianças, não é? Porque é uma história de fácil identificação. Nós conseguimos nos ver na vida do profeta Jonas com muita facilidade, porque quem mais sai convertido no final da história é o profeta. Veja, no primeiro momento, ele quer fugir da vontade de Deus. Quando Deus pede que ele vá a Nínive para anunciar o tempo da conversão que o Senhor queria proclamar naquela cidade, ele foge. Foi aquilo que nós ouvimos antes de ontem na narração, né? Ele foge, sobe num barco, começa uma tempestade grandiosa porque ele estava fugindo da vontade de Deus. Os marinheiros começam a jogar as coisas fora e a tempestade não se acalma, até que de repente eles vão, deve ser esse cara aqui. Jogam ele no mar, a tempestade cessa, ele é engolido pela baleia, a baleia cospe ele lá em Nínive. É uma epopeia, né? Uma grande história de conversão, porque no fim quem sai convertido é Jonas, não é? Ele anuncia em Nínive, que seria aquilo que nós ouviríamos ontem: olha, vocês precisam se converter e fazer penitência, mas de um jeito assim, sabe, com muita má vontade. Parece que ele vai andando pela cidade, a impressão que eu tenho quando leio é que ele vai andando pela cidade dizendo assim: olha, então, conversão e penitência, viu? Tá bem, né? Todo mundo ouviu aí, né? Ok, tchau. Porque uma cidade que levaria 3 dias para ser percorrida, ele faz em 1, né? Ou seja, aquilo que ele devia fazer, né, de uma vez por todas, ele faz, tá bem, olha, parece que já sabendo o diálogo que ele teria hoje com Deus, né? Quando os ninivitas escutam, mesmo com má vontade, essa coisa que Jonas diz, olha, penitência e conversão, eles se convertem. Em Nínive é proclamado um grande jejum, eles começam a se vestir de sacos, fazer penitência, rezar, pedindo a Deus perdão, e as coisas acontecem, mudam. E então, aquilo que nós ouvimos hoje, a conclusão: Jonas entrou em profunda mágoa e irritação e orou ao Senhor dizendo: peço-te, me ouça, Senhor. Não era isto que eu receava quando ainda estava lá na minha terra? Eu não estava com medo disso acontecer quando eu estava lá em paz, lá no meu cantinho, quietinho, quando o Senhor foi mexer comigo? Por isso antecipei-me fugindo para Tarsis. Por isso eu fugi. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a vida. Para mim é melhor morrer do que viver. O profeta cansado, né? Eu estava lá quieto e o Senhor veio mexer comigo. Eu já sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Para quê? Não tinha ninguém mais perto aqui para poder falar. Não é quase como se ele estivesse brigando com Deus porque ele foi escolhido. Não tinha outra pessoa que estivesse aqui mais próximo dos ninivitas. Precisava eu sair lá da minha casa para vir aqui, já sabendo que o Senhor queria perdoar esse povo? Ele diz, né? Eu sei, o Senhor é benigno, misericordioso, paciente, cheio de bondade. Então, imagina, agora ter que voltar tudo. É melhor que eu morra logo, não é? É melhor que eu parta dessa para melhor. É a história de Jonas, né? E Deus dá a Jonas a lição daquilo que verdadeiramente importa. Faz com que ele se deite debaixo da sombra de uma era, e ele fica lá todo descansado, né? Deita, coloca as pernas para cima, que sombra gostosa, ventinho fresco. Passou durante a noite, Deus manda o verme que pica a planta seca, e no outro dia ele começa a lamúria de novo. Olha, como é difícil a vida do profeta, não é? Para mim é melhor morrer do que viver. Porque o sol forte bateu na cabeça de Jonas e ele se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer por conta do sol. Como que Deus coloca uma planta dessa aqui que me dá sombra e depois mata essa planta? Meu Deus do céu, mas que vida difícil, é melhor morrer então. E Deus diz: Jonas, olha,
essa planta que você não mexeu uma palha para que ela estivesse aí, não fez nada, você não contribuiu em nada para que ela estivesse dando essa sombra, se ela morrendo te faz pensar isso tudo, quanto mais a destruição de uma cidade, quanto mais a destruição de 120 mil pessoas, 120 mil seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais. O que Deus ensina depois da lição que Ele dá a respeito de não fugir da sua vocação é entender que Ele sabe o que realmente importa e nós não. Quantas vezes a história de Jonas não é a nossa? No sentido de que nós achamos que sabemos aquilo que é importante para nós, assim como Jonas achava que importante para ele era ficar lá na casa dele, na paz do Senhor, sem ser incomodado, depois fugir para onde desse para fugir, para não ter que fazer aquilo que tinha que fazer, depois fazer, mas tá bem, já que tem que fazer, vamos fazer de qualquer jeito. E por fim, importa essa planta mais do que a vida dos ninivitas. Quantas vezes não somos nós que estamos descalibrados na nossa oração e na nossa escala de prioridades? Quando a vontade de Deus começa a se concretizar, a se materializar em nossas vidas, quantas vezes não ficamos revoltados porque é diferente daquilo que nós queremos, porque era diferente daquilo que nós esperávamos? Quantas vezes? Por isso disse, a história de Jonas é uma história de fácil identificação, porque isso acontece conosco com frequência. E é por isso que os discípulos no Evangelho de hoje são precisos quando chegam a Cristo, dizendo: Senhor, ensina-nos a rezar. É como se eles quisessem corrigir o erro de Jonas. Nós não sabemos aquilo que é importante, ensina-nos o Senhor. Nós não sabemos como falar com Deus, o Senhor sabe, nos ensine. Nós não sabemos o que pedir, o Senhor sabe, então nos diga. E os pedidos que Jesus coloca, nós ouvimos aqui o Pai Nosso, segundo a narração de São Lucas, que é mais sintética, mas são muito claros e diretos. A primeira coisa que nós devemos pedir, a primeira coisa que deve ser a coisa mais importante nas nossas vidas, o número 1 na escala de nossas prioridades, é que o nome de Deus seja santificado. Isso está em ordem de importância. A primeira coisa é que o nome de Deus seja santificado. Se nós estamos vivendo por outra razão, estamos vivendo errado. Assim como Jonas. Estamos fugindo, dando nó, dando volta, reclamando, resmungando. Mas a primeira coisa é que o nome de Deus seja santificado. E nós sabemos bem o que precisamos fazer para que colaboremos com isso. Depois, que venha o reino. Que se apresse a vinda do reino de Deus. Não podemos ter medo. Eu digo várias e várias vezes, meio que em tom de brincadeira, mas é sério. Assim, se Deus começa o Apocalipse amanhã, eu estou bem, estou feliz. Se amanhã começam os fins dos tempos, eu estou ótimo, extremamente agradecido. Que venha o reino. Os protestantes fazem um terrorismo por causa disso, e os católicos, escutando isso, influenciados por essas bobagens que os protestantes fazem, ficam aí todos: ai padre, será que esse sinal é porque é o anticristo? Será que esse sinal aqui é porque está vindo os dias de trevas? Porque Nossa Senhora lá não sei aonde, naquela esquina ali, apareceu para não sei quem e disse... O que importa? O importante é que você seja fiel, né? Se é hoje, se é amanhã, se é daqui 10 anos, se é daqui 1 milhão de anos, não interessa. Interessa que você seja fiel. Por acaso eu estou errado? O que importa é que sejamos fiéis. Se os 3 dias de trevas vão ser amanhã, ótimo, sejamos fiéis. Se temos que passar por isso, passemos, e pronto.
Depois, o pão de cada dia que precisamos. Tanto o pão material quanto também o espiritual. Porque nós precisamos de alimento para estar de pé. O perdão dos nossos pecados, porque nós também devemos perdoar. Não está aqui, não é? Mas afastar do mal e não cair em tentação. São essas coisas que importam. São essas coisas aqui que são realmente importantes. É o que Jesus nos pede. É como Jesus nos ensina, melhor dizendo, a rezar. Não vamos fazer como Jonas. Um grande drama, um grande teatro, né? Uma cena, porque as coisas não são como nós queremos. Já passamos da idade disso. Já passamos. Todos nós aqui somos, acho que um pouco grandinhos demais para estar fazendo esse tipo de coisa. Vamos pedir aquilo que importa. Que o nome de Deus seja santificado, que venha o reino, que Deus nos dê aquilo que nós precisamos para o dia de hoje. Não amanhã, não depois, mas aquilo que precisamos para hoje cumprirmos a vontade dEle. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e pedir que Ele nos preserve de faltas futuras, nos preserve dos ataques do inimigo, das tentações que nos rondam, e pronto. E assim nós vamos levar a vida com mais leveza, não como Jonas. Ai, é melhor que eu morra. Ai, me mata, me tira a vida. Eu não aguento mais. Com leveza, com aquela alegria que os santos tinham, mesmo nas maiores cruzes, nas maiores dificuldades. Vamos ter um pouco mais de equilíbrio naquilo que nós consideramos como coisas importantes e pedir aquilo que o Senhor nos ensina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.